Meu amado Fera, questão número 3 do nosso material, questão do SESMAC Medicina 2017-2, que fala o seguinte: são muitos os fármacos utilizados no mercado para as mais diversas aplicações, como por exemplo, podemos citar a talidomida, que é utilizado no tratamento de alguns tipos de câncer, a 10-hidroxitripitilina, que é um antidepressivo, e o retinol, que é um importante para a visão, sendo também conhecido como vitamina A. Dos três compostos, todos os três compostos apresentam as propriedades de isomeria. Então tá aqui os três compostos. E ele fala o seguinte: de acordo com a fórmula estrutural dos compostos apresentados, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação. Eu estou um pouco na frente, vou sair. Vamos lá. A talidomida apresenta apenas um carbono com quatro ligações diferentes. Um carbono. Vamos lá. Esse carbono aqui tem dupla, esse tem dupla, esse tem dupla. Deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui. Então vamos lá. Esse carbono tem dupla, esse tem dupla, esse tem dupla, 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 dupla. Pronto. Aí agora eu tenho esse carbono com a dupla, com a dupla. Agora eu tenho três carbonos aqui que tem apenas ligação simples. E ele fala, a talidomida apresenta apenas um carbono com quatro ligações diferentes e, portanto, é um composto que pode apresentar isomeria cis e trans. Não, quatro ligantes diferentes não é cis e trans, né, meu fera? Era isomeria óptica e ela tem realmente esse carbono. Esse aqui não, ó. Esse aqui está ligado a dois, então eles estão fora. Mas esse carbonozinho aqui, ó, esse carbono, ele é um carbono assimétrico, porque ele está ligado. A gente já viu, né? Tá ligado a essa estrutura, tá ligado a essa aqui, tá ligado a essa estrutura aqui, mas aí você vai ver que dentro do ciclo eles são diferentes, né? Porque esse carbono já está ligado a uma carbonila e aqui é um CH2. Então, no sentido horário e anti-horário são diferentes. Então, esse carbono aqui é um carbono assimétrico que caracteriza isomeria óptica e não cis e trans. O... Acho que eu vou diminuir um pouco para caber tanto as perguntas quanto as cadeias no vídeo. Segundo, o retinol apresenta várias ligações duplas, portanto, é um composto que pode apresentar isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, só tem que ter ligação simples. Eu não preciso nem olhar para o retinol que está aqui para saber. Então, essa aqui é falsa, essa é falsa. Pela lógica das questões, só pode ser a 3, né? Letra B. Mas por que, Sandrão, é a 3? É a 3 porque ele fala o seguinte, ó. A 10-hidroxitripilina apresenta um carbono com quatro ligações diferentes e, portanto, apresenta isomeria óptica. Tim! Tá certo. Se tiver, né? Vamos lá ver. E também uma ligação dupla que permite isomeria cis e trans. Então vamos lá. Eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho esse carbono aqui, ele é assimétrico, porque está ligado ao H, ao hidrogênio. Logo aqui depois é um CH2 e aqui é um Ca. Esse aqui é um carbono, né, com ligação dupla, não tem hidrogênio. Então, dentro do ciclo, o sentido horário e o sentido anti-horário já tem o primeiro ponto de diferença, que é um carbono só e um carbono com CH2. Então, esse carbono é assimétrico, pode ter isomeria sim. E aqui, ó, eu tenho dois carbonos com dupla, né? Lembre-se que para ter isomeria óptica tem que ter carbonos com dupla ligação, embora aqui esteja dentro do ciclo, mas esses dois carbonos aqui, se eu dividir no meio aqui, ó, esse carbono sim pode ter isomeria óptica. Não sei se o correto aqui seria cis e trans, porque para ter cis e trans eu tinha que ter ligantes pelo menos iguais, né? Por exemplo, assim, ó. Geralmente aqui seria Z e E. Por exemplo, eu tenho que ter hidrogênio, cloro. Eu posso até ter aqui um bromo, mas eu tenho um hidrogênio aqui. Por quê? Assim, ele é isomeria cis, ó. Se eu cortar aqui no meio, tá? Tá fininho, vou aumentar aqui. Se eu cortar aqui no meio, eu vou ter ligantes no mesmo polo. Então é cis. Se eu mudar
a posição dele, do hidrogênio, se eu mudar aqui, ó, botar o bromo aqui para cima e o cloro aqui, beleza. Aí eu passo uma linha imaginária aqui no meio, eu vou ver que os hidrogênios estão em polos diferentes. Então eu tenho duas cadeias possíveis para essa estrutura. Uma geométrica cis e a outra geométrica trans. Nesse caso aqui eu vou ter isomeria geométrica, mas não precisa necessariamente ser cis e trans. Bacana? Uma observação do Sandrão para você é o seguinte. Já que eu falei de isomeria cis e trans aqui, ó. Sandrão, pode ter isomeria cis e trans? Alguns alunos perguntam isso, isomeria óptica ao mesmo tempo. Para você ter isomeria óptica, o objeto e a imagem tem que ser diferentes, beleza? Então vou desenhar aqui duas cadeias aqui, uma cis e a outra trans, bacana? Vou botar um espelhinho aqui, tá? E vamos fazer a seguinte observação. Primeiro aqui a minha mão. A minha mão direita, sua mão direita, reflete no espelho a sua mão esquerda. Então sua mão é quiral, porque o objeto e a imagem não são superponíveis. E realmente, a imagem é a imagem do objeto que está sendo projetado. Agora aqui, o objeto, aliás, são diferentes, não são superponíveis. Então aqui é o seguinte, ó. Esse cara aqui, você vai ver que o objeto e a imagem são igualzinhos, é a mesma cadeia. Então aqui não tem isomeria óptica. Agora aqui não, ó. Certo? O cloro vai ficar aqui, tá? O cloro vai ficar aqui. O hidrogênio, porque o reflexo é assim, né? Então aqui vai ficar primeiro o cloro. Quando você bota, se você apontar no espelho, a sua mão vai refletir assim, né? Beleza? Eu botei o dedo no espelho, vai refletir assim. Ela não vai refletir assim, né? Então, eu vou desenhar como se eu estivesse colocando a molécula de frente para o espelho. Então, hidrogênio, cloro. Aí eu vou fazer uma coisa aqui bacana. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Se eu pegar esta cadeia e colocar em cima dessa, você vai ver que ela é superponível, tá vendo? Está na mesma posição. Agora, se eu pegar essa cadeia aqui, de baixo, colocar em cima dessa, você vai ver que os hidrogênios e os cloros estarão em posições contrárias. Está vendo aí? Então, eu posso dizer o seguinte. Olha só. Que eu pintei de azul, não era para pintar de azul. Vamos lá. Deixa eu clicar fora. Pronto. Cis e trans. Se a cadeia tiver isomeria geométrica cis, ela não tem isomeria óptica. Então, não possui isomeria óptica. Agora, se for trans, possui isomeria óptica. Certo, meu querido fera? Bacana? Então, nossa questãozinha aqui. Matamos mais uma questão do SESMAC. O terceiro, ele é verdadeiro. Ressalva aquela observação que Sandrão falou. Verdadeiro. Bacana?